O Buyashiki, a cara daquele homem, ele tinha um sorriso de um Buda. Eu cometi um erro. Achei que o Buyashiki fosse um humano normal, mas na verdade, ele era um completo maluco. Isso é uma frase dita por Muzan Kibutsuji quando o rei dos Onis esteve em maus lençóis pela primeira vez em metade de um milênio. Ou melhor, quando Muzan entendeu que a loucura do líder dos caçadores de Onis iniciou uma verdadeira guerra para decidir o destino dos humanos no gigantesco confronto ao longo dos anos contra os demônios. Para o Buyashiki, assim para Muzan, o sangue derramado valeria a pena se no final tudo acabasse em vitória, aos custos daqueles que eles mesmos amam. Bom, sabemos que Muzan não ama ninguém, mas o Buyashiki de fato sacrificou muitas coisas em troca de uma vitória contra o rei dos Onis, isso em sua geração, já que desde o início da obra, ele foi levando tudo ao momento que ele queria. Inclusive desde as Gaidens, ele sempre teve essa proposta de criar uma legião de caçadores que levassem pra frente os seus ideais, e criou de forma perfeita. Esse vídeo vai ter alguns spoilers do mangá, mas eu vou contar pra você agora como Buyashiki tramou toda a queda de Muzan Kibutsuji durante toda a sua vida. Então vem comigo pela poca e vamos ao vídeo. Vamos começar pela primeira estranheza que vemos em Demon Slayer em relação ao destino estar mudando para o lado dos caçadores de Onis. Um traço do mangá que pouquíssimas pessoas perceberam ou falaram durante várias análises desses mais de 8 anos de Kimetsu no Yaiba. Volume 6, capítulo 47, temos a descrição de quem é Kagaya Buyashiki em sua primeira aparição para valer no mangá, já que antes tínhamos até visto ele, mas não tínhamos a sua aparência frontal. Ele apareceu acompanhado da seguinte descrição do narrador do mangá, abre aspas: cabeça dos caçadores de Onis, o Buyashiki Kagaya, o tom da sua voz e o ritmo de suas ações acalmam as emoções das pessoas em seu falar. Usando palavras modernas, alguns chamariam de ruído rosa. Ele tem uma personalidade carismática e o poder de mover massas. São muitas situações em que ele usou seu poder. Desde sempre, o Buyashiki é colocado na obra como um líder respeitado, mas não por sua força nem mesmo por intimidação, mas sim por seu carisma e um jeito cativante que ele acalmava o coração de qualquer pessoa. Alguém gentil, único e incrivelmente simpático. O Buyashiki, no capítulo 137, descreve sua própria vida eterna. Eu sei algo sobre a eternidade. Não é nada além de pensamentos humanos. Pensamentos duram pela eternidade. São indestrutíveis. Kagaya sempre acreditou que ele mesmo não tinha valor necessário para ser insubstituível, pelo menos não para sua organização de caçadores de Onis. De frente a um Hashira, esse mereceria tudo que eles ganhavam eram importantes e carregavam a verdadeira vontade de queimar e destruir todos os demônios. O que mantinha a Demon Slayer Corp viva não era a família de Buyashiki, e sim o ódio absoluto das famílias que foram destruídas por Muzan Kibutsuji com o passar dos anos. Mas agora você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver? Como isso se liga a Muzan? E eu vou explicar. É importante sabermos o background de Buyashiki, já que foi toda essa história dele de crenças, modo que ele vê o mundo, que levou ao fatídico dia que Muzan Kibutsuji caiu em sua armadilha. E vamos lá então. Kagaya via mais valor no ideal a ser passado adiante do que na própria vida ser preservada. Não fazia sentido ele temer Muzan, já que mesmo que ele morresse, ele teria vida eterna através de tudo que construiu. Foi assim também a ideologia que ele usou para direcionar suas tropas. Os Hashiras que morriam eram heróis, não seriam esquecidos, e desses, novos caçadores surgiriam para destruir os demônios no futuro. Assim como na morte de Kyojuro Rengoku, surgiu o ódio de Tanjiro por qualquer que fosse uma luz superior. Vamos então ao primeiro sinal do plano de Buyashiki, a primeira estranheza que eu falei um tempo atrás. Capítulo 48. Depois de ter problemas com Sanemi na reunião dos pilares, Tanjiro é carregado para fora da reunião, após ser atingido por Muichiro Tokito. E nessa saída, o Buyashiki fala o seguinte para Tanjiro: Tanjiro, dê-me as saudações à senhorita Tamayo. Sim, o líder dos caçadores de Onis sabia da existência de alguém como Lady Tamayo. O Monique vivia entre os humanos e também possivelmente sabia que ela estaria no mesmo lugar que Tanjiro foi em sua missão no passado para conhecê-la. Foi ele que enviou o Kamado lá. O Buyashiki, desde o início, também esteve dentro da situação de Nezuko e alimentou a presença dela para a Demon Corp inteira, não avisando nem mesmo os Hashiras durante esse processo, já que teria que preservar a vida da Oni. Induzir Tanjiro a conhecer Tamayo e enviar ele para se fortalecer com experiências perigosas como a batalha com Kyogai e a luta com Rui, enviar Gyuto Mioka ao Monte Atagumo para proteger a Nezuko, tudo isso foi ideia de Buyashiki.
tudo planejado diretamente por ele. Tudo tem suas mãos. Então vemos que o Buyashiki tem uma certa manipulação no mundo de Demon Slayer. Ele cria situações, ele busca maneiras de se sobressair aos Onis, até de formas que os caçadores mesmo não percebem. Ele cria as futuras gerações, ele passa os ideais para frente. Ele faz como se tudo isso fosse algo que ele próprio não estivesse no topo com seu valor total. Ele não tem valor para a organização. O valor é a ideia que ele passa, e ele leva isso muito a sério. E assim podemos falar também da Vila dos Ferreiros, que com certeza teve sim um dedinho de Buyashiki nisso, colocando todos em risco para evoluir os caçadores e saber se o destino realmente está moldado para si. Que foi o que aconteceu. Eu vou explicar isso para vocês de uma maneira bem intuitiva. Mas antes, também temos que lembrar que Tengen enfrentou, entre aspas, sozinho como Hashira, Gyutaro e Daki a Lua Superior 6, tendo apoio de 3 novatos, em teoria 3 caçadores se não eram nem Kinoi. Então sim, outra manipulação de Kagaya Buyashiki. Ele fez essa situação ser criada. E lógico, foi uma aposta bizonha, tanto que a reação dele não era ver aquilo como algo normal, era um milagre. E foi ali que ele entendeu a história toda. Durante o capítulo 97, foi o momento que vemos que a ideia de Buyashiki foi se provando verdadeira. Sua expectativa poderia ser alcançada. E agora, ele precisava resistir à sua doença, já que em sua era, em seu mandato, tudo acabaria. E ele mesmo declara isso após Tengen, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e Nezuko derrubarem uma lua superior. Algo que em 100 anos, em mais de 100 anos, não tinha acontecido. Kagaya descreve isso para sua esposa como o destino está começando a mudar. Foi também aqui que ele jurou que tudo acabaria nele com Muzan. Na reunião das duas superiores, Gyoko disse que ele descobriu uma informação. E essa informação seria a localização da Vila dos Ferreiros da Demon Slayer Corp. A questão que fica é, como ele descobriu? Muitos capítulos depois, no 128, descobrimos que existem diversas vilas mortas por todo o Japão, para os ferreiros viajarem e continuarem os trabalhos, caso haja problemas na vila principal, assim como ocorreu no ataque das luas superiores. No capítulo 100, é nos mostrada a criptografia para se chegar na Vila dos Ferreiros, onde nem mesmo os próprios Kakushis, Hashiras ou Corvos tinham qualquer noção de onde ela ficaria. Eles sempre mudavam o percurso, e a função de qualquer um que tivesse a mínima ideia de onde estaria o local. Inclusive, Tanjiro mesmo foi levado vendado, com tampões em seu nariz, e carregado para não ver contagem de passos. Também é dito que a mansão Buyashiki é ainda mais complexa de se encontrar. Então, como Gyoko descobriu essa localização? É simples. Do mesmo modo que Muzan descobriu a mansão Buyashiki. E não, isso não é culpa de Nakimi ou de seus olhos. O Buyashiki é que facilitou as encontradas. Ele facilitou os Onis acharem as localizações. Ele criava as batalhas, ele criava a guerra. E ele, a todo momento, esteve como líder do tabuleiro. Ele foi o dono do jogo e criou toda a situação para a guerra final contra Muzan. Óbvio, os Onis eram muito mais poderosos, mas o Buyashiki assumiu os riscos e seguiu sua proposta de parar os Onis em sua era, já que ele nasceu para isso. Do capítulo 137 ao 140, vemos toda a conversa de Kagaya com Muzan. No final de tudo, apenas uma única ideia do que está acontecendo ali passa nas nossas cabeças. Muzan chegou à casa do Buyashiki sem ninguém além de Kagaya, Amane e 2 de suas filhas o esperando lá. Ele recebeu bem Muzan. Todos ali aceitaram que morreriam com Kagaya. É óbvio que ele não brigou nenhuma delas. Foi tudo uma escolha pessoal de cada uma das garotas. Sem qualquer ofensividade, a conversa com Kibutsuji se tornou incômoda até mesmo para o próprio rei dos Onis, já que seu maior inimigo em toda sua história não lhe trazia sequer um único traço de ódio. Era uma víbora escondendo seus instintos assassinos para apunhalá-lo no momento certo. Muzan não matou Buyashiki. O próprio Kagaya se explodiu com todos ao redor para dar início à guerra. Em meio à explosão, ele colocou objetos de Nichirin para tentar de fato ferir um pouco Muzan, o que funcionou para abrir a margem para que Tamayo, Yushiro e o homem de Asakusa precisavam para imobilizar e dopar o rei dos demônios, até a chegada de Gyomei, que já estava avisado de tudo. Ele sabia do sacrifício de Buyashiki. Então, temos uma conversa que revela tudo. Capítulo 139. O Buyashiki e Gyomei tinham ali sua última conversa. Kagaya disse que Muzan iria aparecer ali nos próximos 5 dias. Ele iria atacá-lo e buscar por sua cabeça. O Buyashiki culpa seus instintos disso, ele sabia que isso ia acontecer. Mas ele sabia também o que estava acontecendo através de tudo.
e tudo estava dentro de seu planejamento. Tanto que não houve qualquer ordem de restrição de movimentos para Hashiras e caçadores. Mesmo sem Onis, com Nezuko esperando o sol, as patrulhas continuavam para apenas atrair Muzan para sua armadilha, sem que nem mesmo o próprio rei dos Onis percebesse isso. O Buyashiki se fez de isca. O último desejo de Kagaya era que nenhuma de suas crianças encontrassem a morte. Mas essa responsabilidade de sua morte foi deixada para Kira e o Buyashiki. O último mês da vida de Kagaya foi com todos os caçadores passando sua vida bem, sem morrerem, ficando cada vez mais fortes. E a guerra final foi assumida por Muzan, também lá no capítulo 140, quando o rei fala: "Vocês acharam mesmo que poderiam me encurralar? Vocês todos vão para o inferno agora." Então podemos ver que o Buyashiki realmente armou toda uma armadilha para Muzan. E o rei caiu como um pato, simplesmente não pensou que poderia estar sendo manipulado e induzido àquilo. E foi assim que ele chegou na mansão, achando que estava na vantagem, achando que foi ele que encontrou tudo. Mas não, Muzan não passou de uma pecinha sendo movida no tabuleiro de Buyashiki, para aquela situação ser criada. E o próprio Buyashiki não se importava em sacrificar-se para que a guerra começasse. E foi assim que tudo deu início para um final, ou a vitória dos Onis, ou a vitória dos caçadores. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve, ativa as notificações e vai ter mais vídeos de Demon Slayer por aí. Então, se inscreve para não perder nenhum. Espero você no próximo vídeo e falou!